A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia, está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Olha, antes de começar com o noticiário, cabe um esclarecimento a respeito de noticiário publicado por vários jornais, vários sites sobre o meu trabalho. Esses sites noticiam equivocadamente, nada contra, que eu fui contratado pelo SBT e que eu vou trabalhar como comentarista no SBT News, que é a nova emissora do SBT de notícias. A notícia é imprecisa, os fatos não são esses. Eu não fui contratado, embora tenha sido convidado pelo SBT, eu apenas participei de um programa do SBT News, um programa onde eu comentei, e isso foi interpretado como uma volta ao SBT. Eu disse na época, no contexto, faz 2, 3 dias, olha, é um prazer voltar aqui ao SBT, onde eu dei os meus primeiros passos televisivos, mas isso foi interpretado equivocadamente por alguém como uma volta, um retorno que eu tenha sido contratado pelo SBT. Repito, nada contra, tenho uma profunda admiração pelo SBT, gosto do jornalismo da emissora, mas eu não voltei, é uma questão profissional, eu não voltei ao SBT, posso participar eventualmente de programas, como eu posso participar de programas de outras emissoras pelo Brasil todo, rádio, TV, o que tem acontecido com certa frequência. Tá, a esse esclarecimento. Então, não é verdade que eu tenha sido contratado pelo SBT, apenas participei de um programa. Tá? Vamos ao noticiário, vamos às primeiras páginas dos jornais. Está aqui o valor. Número de empresas em recuperação judicial cresce 24% e bate recorde em 2025. O que significa isso? Tem um significado econômico. As empresas não vão bem. Há um problema que afeta, o empresariado brasileiro e que afeta as empresas. Juros altos, falta de perspectivas, uma série de problemas. Embora, se você faça uma análise do conjunto, neste momento, uma fotografia, parado, da economia brasileira, não vai mal, como vão indicando os números que podem auxiliar na previsão do futuro da economia. E esse futuro não é promissor. Deixa eu ver aqui. No fim do ano passado, 5.600 companhias estavam em processo de reestruturação de débitos na Justiça. Pedidos cresceram 67% no agronegócio. O PT tem um problema com o agronegócio, né? Escolheu como alvo do que eles imaginam, o que eles febrilmente identificam como capitalismo selvagem, o agronegócio. O agronegócio brasileiro é uma ilha de desenvolvimento dentro do país, né? Puxa o progresso do país e tem a hostilidade das esquerdas no Brasil. Se você perguntar exatamente por quê,
você não vai obter resposta. Vão te dizer que são senhores feudais, que não respeitam a legislação, que estão destruindo o meio ambiente do país, etc, etc, etc. Na maioria dos casos, que são alegações que não têm nenhum contato com a realidade. O agronegócio está realmente prejudicando um movimento de esquerda, que é o MST e seus congêneres, porque uma agricultura mecanizada, computadorizada, usando a ciência, deixa muito longe essa agricultura de material, digamos, tecnicamente antigo, né? Fica muito difícil uma disputa, né, com o desenvolvimento tecnológico. Eu estou insistindo nesse fato porque isso derruba o MST, né? Derruba. E tem outro negócio que a gente precisa saber explicitar, é que as terras distribuídas pelo INCRA, pelo PT, não são tituladas. As pessoas têm a posse, mas não têm a propriedade, não têm o papel em cartório. E isso, segundo imaginam esses sábios de esquerda, evitaria a venda. Mas não evitou nada, vende com papel de gaveta, vende de todas as maneiras. Por quê? Muitos dessas pessoas que receberam a posse desses terrenos não tem nenhum contato com a agricultura. Você pensa que vai lá, que é como plantar um vasinho de flores no seu terraço, e não é isso. Não consegue manejar a agricultura. Então vendem para alguém mais capaz e vão viver a sua vida nas cidades. Não adiantou nada e tem como rival uma agricultura estruturada, com computadores, previsão do tempo, sementes certificadas, etc, etc, etc. Vamos ter esse problema por mais algum tempo e vamos ter a ignorância lutando contra a ciência. Está aqui o Estadão. Olha, parentes de ministros do STF atuam em 1.860 casos na corte no STJ. Já deu uma briga dentro do STF, está rachado, publicamente rachado, com essa ideia do ministro Fachin de ter um código de conduta. Um código de conduta, né, que não é desejável para muitos dos ministros, exatamente aqueles que têm negócios que seriam condenados por um código de conduta. Exatamente esses sim surgem, pegam exatamente, falam de conferências, não é só conferência, tem um monte de coisas, por exemplo, a parentada que tem escritórios, né, e usa o fato de ter um parente ministro do Supremo, né, como imã, como atração para clientes. Não. A empresa olha, fala, esse cara é filho do ministro, conversa com o pai, tem acesso, olha, vamos contratar. E aí, você sabe que está cheio disso. E, aliás, a manchete do Estadão diz isso: parentes de ministros do STF atuam em 1.860 casos na Corte e no STJ. 70% desses processos foram protocolados após os magistrados assumirem cadeiras do Supremo. Quer dizer, não tem nada, não é uma coisa que vem lá de trás, que o ministro assumiu, aí o escritório do filho dele já tinha um monte de processos, já cuidava de um monte de processos de empresas. Não,
houve uma ascensão, uma subida do número de processos quando esses senhores ministros assumiram as suas cadeiras. Não é uma coisa desejável por um país que deseja uma democracia correta. Ainda essa briga já é briga dentro do Supremo. Olha aí. Moraes e Toffoli defendem direito à palestra e sociedade e empresas. Né? Você olha e vê quem tem interesses, né? Os interesses estão muito perto desses dois ministros. Algumas coisas que um código de conduta vetaria. Então eles não querem código de conduta, nada. Você vê que, eu vou falar de antigamente, não sou saudoso, isso é facilmente comprovável, os ministros mantinham uma certa distância dos acontecimentos políticos, dos acontecimentos empresariais, etc, etc. Hoje você vê ministro participando de comício, ministro reúne-se com o executivo para tomar decisões, ministros opinam sobre política internacional, frequentemente estão em reuniões políticas. E tem um monte de exemplos. Não vou perder tempo citando, você conhece, mas tem um monte. Isso, eu vou usar a palavra certa, desmoraliza o STF. Quando o sujeito diz, sei lá, perdeu, como é que ele diz? Perdeu o mané. Né? Isso é uma frase do ex-ministro Barroso. Ou um decano do tribunal se reúne com o presidente da República, com os ministros, para fazer observações sobre determinadas atitudes do executivo. Não quero dizer que isso é desonesto, mas não é bom. Não é bom. Quando parentes atuam com empresas que estão sob o foco do STF, que estão sendo processadas, que ainda dependem de decisões, realmente isso é absolutamente indesejável. Então, esse código de conduta é algo que o país exige, é uma reivindicação que ganha volume cada vez maior. Então, vamos ver o que vai acontecer. Vamos em frente. Crespo diz que São Paulo jogou melhor que Santos e fala em lástima por empate na Vila. Então, São Paulo e Santos empataram na Vila, Flamengo empata e segue na parte de baixo da tabela, veja a classificação, e o Palmeiras ganhou em Barueri de 5-1. Qual é o time que ele jogou? É um time do Espírito Santo. Ganhou de 5-1. Vocês não sabem, né? De quem o Palmeiras ganhou? Do Vitória. Não é um bom nome nessa altura dos acontecimentos. Bom, vamos lá. Tem uma coisa que é o fim do acordo nuclear entre Rússia e Estados Unidos. O Trump diz que não vai renovar o acordo. É péssimo para a humanidade. E entre lençóis e travesseiros, esta noite, eu pensei no seguinte: é positivo para um país, e aí eu pego os Estados Unidos como exemplo, ter um único homem, no caso é o Trump, responsável pela política nuclear, por fazer guerra ou não, por impor tarifas ou não. Um único homem. Todos nós somos falíveis. Você acha possível? Não seria melhor um governo colegiado, com regras claras, bem definidas? Eu não sei. Eu acho que esse um homem, com esse
poder absolutamente incrível não é bom para uma nação. Não é bom. E talvez no passado tenha sido melhor, mas agora o mundo se tornou muito, muito, muito complexo. Exige mais conhecimento, exige mais paciência, exige mais inteligência. Então é uma coisa para pensar, Outra coisa foi uma conversa com um amigo empresário do Rio de Janeiro ontem, e ele me disse, olha, eu e meu filho fomos assistir, eu nunca fui a Brasília, e fomos assistir o jogo do Flamengo na decisão, né, da Taça das Taças e tal. Ele mora no Rio de Janeiro, repito. Aí ele passeou por Brasília, né, e se assustou. Então, por exemplo, ele se assustou com o tamanho do prédio do INCRA. É um INCRA que cuida dos títulos da política agrária. É importante. Agora ele me perguntou, Boris, não seria hoje com inteligência artificial, você não podia acumular todos os problemas, todas as comunicações, tudo que precisa ser arquivado através de inteligência artificial, precisa de um prédio gigantesco como o do INCRA. E ele foi vendo prédios públicos, né, assustadores. Quando você chegou num momento de inteligência artificial, que com o toque de um botão, né, com um bom programa, que a própria inteligência fabrica, pode conduzir com tranquilidade toda essa questão agrária. Claro que o ser humano comandando as decisões transformadas em programas, os programas necessários para o desenvolvimento das tarefas, por exemplo, do INCRA. Eu achei que ele tem razão. E aí me veio à mente esse centro administrativo que o governador de São Paulo quer fazer lá na Praça Princesa Isabel, no centro de São Paulo, para recuperação do centro e tal. E aí você pergunta para um governista como é que é essa coisa. Ah, não, vai ser bom, porque quando um prefeito de São Paulo vem verificar a situação dos seus processos, dos processos que interessam aos seus municípios, ele precisa fazer uma via crucis, precisa ir num lugar, no outro, e ele tem tudo em conjunto. Gente, no tempo dos computadores, da inteligência artificial, você acha que o prefeito tem que vir para São Paulo para olhar o processo que interessa a ele? Tinha que sentar no gabinete dele, apertar um botão e saber como está o processo. É assim que funciona hoje. Não precisa vir para São Paulo, ter um centro administrativo gigantesco que centralize tudo. A sociedade está mudando, o país está mudando, o mundo está mudando. Além do computador, que já respondia, que poderia responder por grande parte dessa burocracia, se tudo fosse organizado, você tem a inteligência artificial hoje que abre caminhos imensos para o trato da burocracia estatal. Não, vamos construir um centro e tal, como se esse centro empresarial fosse resolver o problema dos drogados que estão lá pela Duque de Caxias, pela Praça Princesa Isabel, em pleno centro de São Paulo. São pequenas observações que eu coloco para você pensar também. Número de mortos pelas polícias cresce em 17 estados. Tá bom? Aí você pode dizer, olha, cresceu porque a polícia está funcionando e o crime está mais violento, essa é uma reação, e esse é um acontecimento, né, morte de policiais e morte de pessoas perseguidas pela polícia, são consequência do combate ao crime. Não é bem assim. Num país que tem uma segurança, vamos dizer, correta,
Tem alguma coisa errada na nossa segurança. É evidente que tem, né? Não preciso dizer para você. Mas quando morre tanta gente, há alguma coisa de errado. Porque esse pessoal, o delinquente tem que ser preso, tem que ser separado da sociedade. Para muitos tem que ser reeducado, mas não morto. Não morto e nem policiais morrerem desse jeito. Então tem alguma coisa errada. E quando a gente lê que tem uma briga política e que o governador Tarcísio de Freitas de São Paulo está trocando toda a cúpula da Secretaria de Segurança Pública ligada ao ex-secretário Derrite, porque está assumindo um outro grupo, são inimigos. Você imagina esses problemas internos, essas fofocas de polícia, e a gente na mão de tudo isso, na mão dessa gente. Você está contente com a segurança pública que você tem? Você sai de casa tranquilo e volta tranquilo? Você acha que a segurança pública melhorou alguma coisa? Você acha que esse plano do Lewandowski, que assinaram com tanta pompa, que falaram tanto, adiantou alguma? Nada, nada, nada. Aí tem muita coisa sobre essa questão do Código de Conduta. Entenda julgamento de 2023 no STF que ampliou a atuação de parentes de juízes em tribunais. Outro título. Código tem mais impacto político do que jurídico. Aí tem uma história aqui que tem que tomar cuidado, porque são acusações que prejudicam demasiadamente as vítimas, os acusados. Aqui, Conselho apura denúncia de assédio de ministro do STJ a jovem de 18 anos. Marco Buzzi diz repudiar toda e qualquer ilação de que tenha cometido ato impróprio e caso de suposta importunação sexual tramita sob segredo de justiça. Ele estava brigando uma família amiga na casa dele, tinha uma mocinha de 18 anos e num banho de mar ela se disse assediada pela autoridade. Ficou o seguinte, a palavra dela contra a palavra dele. Quer dizer, a tendência é isso, não dar em nada, porque não tem provas, né? A pessoa vai ser fulminada. Segundo a denúncia, a jovem foi tomar banho de mar quando o ministro já estava na água. Ele teria tentado agarrá-lo e ela teria se soltado e narrado a situação para os pais na sequência. A família deixou a casa do ministro e registrou boletim de ocorrência. É isso, né? Foi em Camboriú, Santa Catarina. Ministério Público Militar vê descaso de Bolsonaro com a ética das forças. Ex-presidente deixou de zelar pelo bom nome dos fardados, afirma representação do órgão no STM. No STM, cada um dos acusados terá seu caso relatado por um ministro. O quadro não é bom para o ex-presidente Bolsonaro e seus ministros. Seus colaboradores nessa história da tentativa de golpe. Câmara aumentará a verba de gabinete em 23% após reajuste para servidores. Olha, o pessoal ligado ao Lula, no Planalto, diz que a tendência é ele vetar esses aumentos. Eu acho que ele faz muito bem, merece aplausos se o fizer. Estão dando um aumento que o Estado brasileiro então, não tem condições de dar num momento difícil, num momento em que se exige, né, um pouco mais de calma, né, nos gastos. Mas o governo Lula gosta de gastar,
E eu não sei o que vai acontecer, mas seria bom se ele vetasse, bom até eleitoralmente para ele. Mas eu não sei se ele vai vetar. O funcionalismo é ligado, muito ligado ao PT, e já conseguiram arrancar uma graninha. Olha aqui o judiciário aqui no Globo, manchete do Globo. Moraes reage a código de conduta para o STF e vê demonização de palestras de ministros. Olha, não são só palestras, né, gente? Se fosse palestras era mais fácil resolver. São palestras, escritórios, empresas. Então, para você fazer uma defesa, você usa, como estão usando, uma coisa chamada demonização das palestras. Claro que um ministro do Supremo não pode dar uma palestra para funcionários do Master num momento difícil, se o Master ainda não tivesse caído. Então, uma coisa, essa coisa de proibir código de conduta me lembra daqueles senhores do passado que eram contra, com muitos argumentos, né, contra a libertação dos escravos. Tinha argumento para todo lado. Como é que vamos substituir a mão de obra? É bom fazer isso lentamente. São as mesmas conversas de hoje. Os casos mudam, mas as conversas são as mesmas. Polícia Federal investiga se Vorcar ocultou participação no BRB. Defesa afirma que Master detinha ações do Banco do DF por meio de sua holding dentro das regras de mercado. Então, as linhas vão se cruzando, né? Isso vai criando filhotes, vai criando, enfim, um monte de penduricalhos, o que acaba ajudando a operação Abafa, que está em franco desenvolvimento. Tudo agravado, porque estamos num ano eleitoral, né? E isso é agravado pelo ano eleitoral. Tem aqui o rendimento dos bancos. De um lado, o Itaú Unibanco lucra em 2025 46 bi e 800 milhões. E o Santander cresceu o seu lucro, cresceu 12,6% em 2025. Deixa eu ver aqui mais. Olha, a ex-policial relata pedido de propina por advogado na CPI do INSS e depois recua. Ex-colaborador registra afirmação em documento e volta atrás após contato da Folha. Tá vendo? Eli Cohen e marqueteiro negam as acusações. Você vê como as coisas se desenvolvem, né? Lula pede solução e ministros divergem sobre modelo de leilão em Santos. Não conseguem acertar um modelo de leilão. Aí tem interesses dramáticos. Que é isso? Estamos terminando o jornal. Eu ia mostrar mais coisas aqui mais coisas do Globo. Sob pressão após morte, Trump retira 700 agentes federais de Minneapolis, né? Ele cedeu, né? Esse varia. Eu estou desconfiado que ele não bate bem, mas não vou falar isso de um presidente americano. Quem somos nós, né? Deixa eu ver. Cientistas alertam para risco crescente de amebas. A ameba. Tem muita ameba solta por aí. Quem tomou cafezinho conosco... Café tá caro, hein, Lula? Caro e difícil. Caro, café Lula. Diminua o preço do café. Assina uma medida provisória. Vamos lá para quem tomou café conosco. Carla Boschetti,
Romeu Costa, Nelson Camargo, Zanardo Júnior, Albertilho Vaz, Joaquim Machado, Josimar Batista, Cláudio Flores, Cecinha Lucena, Rogério Rufino, Ariovaldo da Costa, Alcides Suvencio, ou Suvenco, você não sabe como é, né, Cássio? Milton Milhan, de Sorocaba, Jair Custódio, de São Paulo, Cleusa Laurindo, de Londrina e Françoeldo Gomes, de Fortaleza. Claro, a gente não pode dar todos os jornais, não pode expor tudo o que nós gostaríamos, inclusive o caso do cãozinho Orelha, que a defesa do rapaz indiciado acha que é tudo ilegal. Título: Provas do caso Orelha têm lacunas e pedido de internação incabível, dizem especialistas. Bom, voltamos amanhã, neste mesmo horário, nas nossas plataformas. Muito obrigado por sua atenção e lembre-se, é preciso passar o Brasil a limpo. Bom dia.